Olá, iniciando mais um ICELcast, o podcast do dentista. Aqui tratamos de todos os temas da odontologia. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria que você curtisse a nossa página, entrasse no nosso canal e acionasse o sininho para vocês receberem as atualizações. Hoje aqui nos nossos estúdios, nós estamos aqui com o professor Jean Araújo, odontologista e perito odontologista, cirurgião dentista, assim como você, assim como eu. Professor Jean, muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios, é um prazer enorme. O tema em questão será as implicações odontolegais relacionado ao atendimento odontológico. Eu gostaria que o professor Jean, primeiramente, se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, conhecer aí um pouco da sua trajetória. Legal. E vamos desmistificar aí um pouco a questão dos prontuários, das coordenações dentro do consultório a respeito das documentações dos nossos pacientes. Legal, Flavinho, obrigado. Agradecer o convite que você me fez. Eu tenho assistido, viu, o ICELcast. Que bom, que bom. Assisti o da doutora Glícia sobre resinas, foi muito bom. Muito legal. Muito boa a tua iniciativa, né, de estar trazendo esse conteúdo para os cirurgiões dentistas aqui do Ceará e muitos que assistem por fora, né. Eu sou cirurgião dentista formado pela Unifor, tenho especialização e mestrado em dentística restauradora, né? Especialização pela academia, mestrado pela Universidade de Pernambuco e terminei também mestrado na Universidade de Pernambuco em perícias forenses, né? E como você falou, eu sou perito odontologista da perícia forense do estado do Ceará. Então, bate-papo que a gente já tentou há muito tempo, né, Flávio? Faz tempo que a gente tenta, as agendas não se encontram. Né? Mas aí deu certo. E aí você me pediu para falar sobre questão de processos, odontologia defensiva, né? E eu estou aqui para isso, para a gente tentar conversar e tentar ajudar os colegas que estão assistindo em casa, né? Se alguém quiser depois fazer uma pergunta, a gente puder responder, sim, nós estamos aqui para isso. Professor, quais são os cuidados que, enquanto a prática clínica da odontologia, quais são os cuidados, assim, prioritários, cuidados mais básicos que o cirurgião dentista deva ter dentro do seu atendimento clínico, seja como especialista ou o atendimento meramente clínico, para que ele não venha a ter problemas com relação a algum litígio com o seu paciente? Legal. Quando a gente fala sobre processos em odontologia, né, e é a aula que a gente fala sobre responsabilidade profissional, né, e ela tem várias facetas. Nós temos a responsabilidade civil, né, quando a gente fala em indenização. Nós temos a responsabilidade criminal, né, quando o cirurgião dentista ele gera uma lesão corporal ao paciente, né? Nós temos a responsabilidade administrativa, vamos dizer assim, né, que muitos livros colocam como a responsabilidade no Conselho Regional de Odontologia, né? Então nós teremos vamos dizer assim, uma responsabilidade ética voltada ao Conselho Regional de Odontologia, e nós temos a administrativa, por exemplo, o dentista que trabalha, por exemplo, numa secretaria, numa prefeitura, na Secretaria de Saúde. Então, se ele cometer algum erro, né, odontológico, ele pode também responder um processo administrativo. Pelo fato dele estar dentro de uma corporação do estado ou município, ele também não está isento. Não está. Okay. Não está. Então, por exemplo, uma lesão corporal no atendimento, numa cirurgia, né, por exemplo, uma parestesia que deixa no paciente, né, se esse paciente ele pode sim reclamar na Secretaria, né, de Saúde, pode gerar um processo administrativo. Então, eu costumo sempre falar que um fato odontológico ele pode originar 4 processos diferentes, o mesmo fato, né? Então vamos colocar esse fato que a gente colocou aqui, no caso ser uma prefeitura. Esse pai ou essa mãe, ela pode sim fazer uma denúncia lá na secretaria, gerar um processo administrativo, e também ele pode ir na justiça, né, denunciar por lesão corporal, seria um processo criminal. E também, sim, pelo fato de ele ter uma parestesia, uma deficiência motora, ele pode também pedir na esfera civil uma indenização por danos que ele teve. E também ele pode fazer uma denúncia no conselho e daí ter um início de um processo ético, né? Agora, respondendo um pouco da tua pergunta, toda vez que a gente entra nessa parte de responsabilidade, a maioria dos autores falam de um tripé, né, que você tem que observar para evitar processo. Primeiro, a boa relação com o seu paciente. A maioria dos processos podem ser evitados dessa forma. Então, o que a gente observa hoje? As relações sociais elas estão muito fluidas, superficiais. Então, as pessoas hoje olham para as outras como se fosse um cheque, como se fosse um cartão de crédito. Então, não tem mais aquele olho no olho de olhar o paciente, ouvir o que o paciente quer, as expectativas do paciente. Então, penso com o meu bolso, né? Então,
já começa errado aí. Então, eu sempre digo para os pacientes, para os colegas, vão explicando o que vocês vão fazer para o paciente. Olha, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer sua anestesia, qualquer coisa, levanta só o braço, não faz um movimento brusco. Legal. Na pós-operatório, está sempre disponível, né? E, além disso, nós temos a questão do prontuário. Né? E lembrando que o prontuário ele tem uma função tríplice, né? Ele tem uma função clínica, ele tem uma função administrativa e tem uma função jurídica, né? Clinicamente, eu tenho todas as informações do meu paciente, né? Posso fazer um prognóstico lá na frente, um diagnóstico legal, consigo provar. Administrativamente, né, para o meu consultório, como é que ele funciona, estou bem de paciente, não estou, a receita, o que é que está entrando, o que é que está saindo. E a principal questão que nós estamos conversando aqui hoje é prevenção jurídica, ok? E a terceiro fator, então nós falamos de boa relação com o paciente, falamos da questão do prontuário, que é a documentação odontológica. O terceiro fator é a prudência. Sempre fazer o que você está capacitado para fazer, porque senão você cai na questão da imperícia, né? Que é uma das teorias da culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia. Então, nunca ser afoito, fazer aquilo que você sente que está capacitado para fazer, e aí é a questão de respeitar o seu paciente, não submetê-lo a um procedimento que você não está capacitado. Se você não se sente à vontade para fazer determinado procedimento, não faça. ou você chama ali um colega mais especializado ali dentro daquele procedimento e você, no caso, dá um pé no freio. Claro. Interessante. Professor, eu acho muito interessante quando você fala dessa abordagem do paciente com uma abordagem mais humanizada, esse olho no olho, uma coisa que tem deixado eu acredito que a grande captação de pacientes hoje através da internet, Sim. Eles possibilitam às vezes uma captação em massa de paciente, né? E muitas vezes eu vejo muito programas de marketing, de captação de paciente, técnicas que você desenvolve aí com estratégias nas redes sociais para que você capte o paciente, ou seja, você cria ali gourmetiza muito o seu trabalho e deixa isso uma coisa atrativa, e de repente você tem uma agenda muito lotada, repleta digamos, vamos para a área da implantodontia, e repleta de implantes ou facetas para você fazer, e muitas vezes você pode, dentro dessa volumização de pacientes, de procedimentos, você pode correr o risco de perder esse feeling com o paciente, essa comunicação, né? E aí é interessante que você fala, porque quando você perde esse vínculo, o paciente se sente muitas vezes mais como uma cifra, é isso? Certeza, com certeza. E isso me preocupa, né? Claro. Então, eu imagino que o quanto deva estar acontecendo desse universo aí que a gente talvez não saiba, né? Exato. E é interessante que quando a gente vai falar nessa área de responsabilidade, todos os grandes autores e os profissionais que falam sobre isso dizem, né? O paciente, quando ele é bem tratado no consultório, ele vai pensar 1000 vezes antes de processar o dentista. Ele, poxa, eu tenho tanta atenção daquele profissional, me trata com tanto denodo, com tanta deferência, é tão cuidadoso comigo, no pós-operatório me liga qualquer coisa se precisar, pode me ligar a qualquer hora, se você tiver emergência de madrugada, estou à sua disposição. O cara vai pensar, pô, eu vou fazer alguma coisa contra esse dentista, esse profissional? Jamais. O cara tá tendo todo o suporte de resolver o meu problema. Resolver o problema. Muito bom. Então, isso é a dica fundamental, né? Você sempre ter uma boa relação com o seu paciente. E aí, eu sempre falo para os colegas, também você tem que ter uma boa relação no sentido de que, se você puder resolver o problema do paciente, eu sempre digo, a gente sabe onde a gente errou. Talvez o paciente, por não ter o mesmo nível de conhecimento odontológico, ele pode não saber onde é que está a falha. Mas a gente, quando errou, eu sempre dou uma dica para os meus colegas. Você sabe que errou, você pode resolver o problema. Foi uma coisa gerada por você, resolva. Resolva, porque o que o paciente quer é isso. A maioria dos pacientes, eles não querem agir de má fé. São raros aqueles que existem. Existe aquele que diz, eu vou tentar arrancar algum dinheiro desse trouxa aqui. Pensa que nós somos trouxa, né? Uhum. Mas 90% ou mais, eles querem ser bem tratados, que querem o problema ser resolvido. Com certeza. Entendeu? Errei, mas vou pagar esse procedimento para você. Entendeu? Fraturou sua coroa, não tem problema, vou comprar, né, numa cirurgia, sei lá. Eu vou repetir sua coroa sem custo. Repetir sua coroa sem custo, é isso. Aí você deixa de judicializar algo que você vai gastar com advogado, custos processuais, cada vez que vai recorrer, mais dinheiro. Então, eu sempre digo, evite problema, que é a menor coisa que você tem, uma boa relação com o paciente. Legal, então. Então, professor, nós já falamos aí do tripé relacionamento, falamos do tripé prontuário e documentação. E dentro dessa documentação, quais são os fundamentos nessa documentação onde você
tem que prestar bastante atenção? Legal. Documentação. Então, nós temos uma série de documentos, né? Nós temos a anamnese, nós temos o contrato odontológico, nós temos exames complementares, tomografias, raio-x, ressonância, etc. Nós temos os encaminhamentos. Muitas pessoas não dão valor ao encaminhamento, um receituário, né? E sempre quando eu estou nas minhas aulas aqui no ICEL, eu falo para os colegas, né? Eu mostro as sentenças judiciais onde os juízes dizem que houve negligência porque não houve prescrição pós-operatória. Pô, será que não houve a prescrição ou o colega ele não guardou a prova da prescrição? Será que houve um abandono pós-operatório ou o colega não tem um documento assinado pelo paciente que ele fez as recomendações pós-operatórias, né? Então, tudo tem que me resguardar para que eu não seja acusado por um juiz por negligência, né? Então, a confecção, e eu sempre falo, a linguagem tem que ser acessível ao paciente. A gente fala assim, nós temos o termo de consentimento livre e esclarecido. Se a informação não estiver esclarecida para o paciente, adequada ao nível de conhecimento dele, ela não está esclarecida. E aí, interessante que você falou, existem processos hoje na odontologia, na medicina, onde a condenação é pura e exclusivamente por falta de informação. Caramba! É o que se chama de negligência informacional. Eu mostro as sentenças, mostro os processos aqui, né, na aula do ICEL, para os colegas da especialização, e eles ficam assim, poxa, professor, só porque eu não avisei, só porque eu não dei a explicação necessária? Sim, né? Porque isso é bioética, é respeito que você tem com o seu paciente, tá? Então, assim, só para finalizar, a informação ela tem que estar clara, né? Disponível para o paciente, e a qualquer momento que ele precisar da informação, você está disponível para, né, resolver. Então, nós temos informações aí de processo de R$150 mil exclusivamente por falta de informação. Lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o ministro coloca lá, nós não estamos julgando o erro médico. A cirurgia foi bem feita, Tudo bem, tudo muito perfeito. bem. O que estamos falando aqui é da falta de informações e colocou lá, cabe ao profissional provar que as deu. Olha só que interessante. O ônus da prova é para o nosso. Profissional. Então, se o paciente chegar e dizer assim, ó, esse caso concreto que eu estou te falando, foi um neurocirurgião que operou os dois lados do cérebro de um paciente. E ele ficou paralisado dos dois lados. E aí a cirurgia foi perfeita, só que ele chegou e disse, olha, eu não sabia que eu poderia ficar paralisado dos dois lados. E aí Eu não fui informado. Não fui informado disso. E aí foi condenado justamente por isso. E o ministro colocou lá, se o paciente soubesse, ou ele não se submeteria à cirurgia, eu faria um lado primeiro, depois o outro. Pelo menos eu tenho um que funciona, né? Ok? Eu acho que funciona muito bem. Isso quando a gente vai fazer, por exemplo, facetas, lente de contato, paciente jovem, tem ainda uma estrutura de esmalte muito bem preservada, mas ele quer fazer aquele procedimento estético, é muito bom que você deixe isso muito claramente lá, prescrito, documentado no prontuário dele, dizendo, olha, você vai sofrer desgaste, estrutura dental vai sofrer desgaste, isso assim, assim, assim. Então, isso é muito legal, viu? Muito interessante. Com certeza. Eu queria só acrescentar, desse tripé que eu falei, né? Informações, né? No prontuário. Prontuário, né? Boa relação com o paciente, fazer só o que você está capacitado para fazer, e uma coisa que é muito importante, Flávio, publicidade. Dá muito problema esse negócio de publicidade. Por quê? Porque você acaba assumindo a obrigação de resultado pela sua propaganda. Porque o Código de Defesa do Consumidor diz que a sua publicidade faz parte do seu contrato. Então, ainda que você no contrato não prometeu nada para o seu paciente, mas se a sua publicidade está prometendo, você tem uma obrigação de resultado. Isso também é um motivo muito de processo contra os cirurgiões dentistas. Caramba, meu. Esse detalhe eu já não sabia. Que a tua postagem lá, ela pode induzir o paciente a te procurar baseado no resultado que você está prometendo. Exatamente. Cara, inclusive eu mostro algumas publicidades de colegas, né? Nosso nome é resultado. Venha para cá e vai acabar seus problemas, ou então... Isso aí é uma obrigação. Meu, acabar problema. Tá dizendo que vai resolver o problema do cara, entendeu? Então, de repente, o paciente chega lá e diz, rapaz, o meu problema não foi resolvido, né? E ele disse que prometi, que resolveu, mas eu não falei nada para você, mas tá aqui a sua publicidade. Aí ele leva para o juiz, e já temos também sentenças, onde eu mostro aqui também nas aulas para os alunos, que o juiz fala, cirurgiões dentistas que prometem algo na sua publicidade são obrigados a se comprometer com a sua publicidade. Então, é uma obrigação de resultado criada por mim, que não soube fazer uma publicidade adequada. Mas tu tá prometendo, né, cara? Tá prometendo. É tu. Professor Jean, e assim, você que vive esse universo no dia a dia, né, da perícia, da perícia odonto legal,
Você tem percebido que nos últimos anos a gente tem tido um aumento de litígio entre paciente, profissional? Você tem observado esse movimento acontecer? Legal, muito boa a tua pergunta. Sim, resposta verdadeira, né? Isso acontece em todo o Brasil, tá certo? Aí as pessoas às vezes dizem, os alunos, professor, o senhor está tocando terror na gente aqui, porque só fala em processo, processo, processo. Agora vamos entender. Nós estamos falando de responsabilidade profissional. Então, é processado o irresponsável. E graças a Deus a maioria dos dentistas são responsáveis. Graças a Deus. São uma minoria, né? Agora, o que você falou é verdade. Há um aumento? Mas esse aumento não reflete a quantidade de dentistas responsáveis que nós temos no Brasil. Sim, que legal. Okay? E aí o que é que acontece? Quando a gente fala desse aumento, geralmente a gente se remete a processo de São Paulo. São Paulo é o maior estado, o maior CRO do Ceará. Maior quantitativa de dentista. Para você ter uma ideia, o CRO de São Paulo, ele abriga 1/3 dos dentistas do Brasil, né? Então é lógico. Uma densidade muito grande. Eu tenho um grande número de dentistas, é lógico que eu vou ter mais processo. E aí, corroborando o que você falou, o que é que entra também nessa questão de ter mais ou ter menos processo? O lugar que você está, o nível de desenvolvimento, a informação que as pessoas têm. Então, de repente, São Paulo, as pessoas são muito, né, cientes dos seus direitos. Teoricamente mais esclarecidas. Mais esclarecidas. Então, quanto mais esclarecido eu sou, eu sei mais dos meus direitos, e aí, claro, se eu acho que o profissional errou comigo, eu vou processar, entende? Mas que fique claro aqui para todo mundo, né, que não seja de jeito nenhum tocar terror e na especialidade, né? Aí perguntam, quais são as especialidades mais processadas, né? Geralmente, implantodontia, prótese e ortodontia. São as que são campeãs aí no pódio. Fica, às vezes, mudando só primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí talvez porque você imputa muito resultado nisso, né? Talvez... E estética. Estética. O que é que está envolvido aí? Estética, tempo de tratamento, né? E a expectativa, que às vezes quem gera? O profissional. Com o tipo de postagem que ele faz, com o tipo de publicidade, né? E é engraçado, a gente estava em novembro do ano passado no congresso da Associação Brasileira de Odontologia Legal. E a gente teve palestras com o Ministério Público, promotores, juízes, né? Desembargadores, todos foram unânimes. A obrigação do cirurgião dentia, na maioria das vezes, é uma responsabilidade subjetiva. Ou seja, ela é provada mediante a teoria da culpa, que é negligência, imprudência e imperícia. Agora, geralmente nos casos estéticos, que você falou agora, né? Como é uma questão embelezadora, há uma expectativa do paciente sobre aquilo, eles tendem, quando é o caso estético, a colocar uma obrigação de resultado. Tá? A tendência para a estética, tá certo? Muito legal, professor Jean, muito legal mesmo, viu? Então se liga aí, pessoal da estética, da implantodontia, da orto. Com a publicidade, né? Cuidado com as suas publicidades, né? A gente tem que postar, porque afinal de contas, sim. O mercado competitivo nos obriga a isso, né? E é bom você falar isso, porque muita gente diz assim, o pessoal da Odonto Legal é contra a posta. De jeito nenhum, o código de ética da gente. Muito pelo contrário, temos que postar. Tem que postar, sim. Mas vamos postar com responsabilidade. Critério. Né? E não é a gente proibir você de fazer. A gente está alertando que a sua postagem pode prejudicar você mesmo. Isso. É só isso. Isso é interessante, porque a turma que está aqui do nosso lado são marqueteiros aqui, tá? Então fica a dica. Né? Então vendo a dica aí. Quando vocês pegam aí clientes dentistas, cara, vamos cuidar aqui, vamos ver quais são as resoluções do conselho. Exatamente. Vamos ver aquilo que o conselho admite como propaganda, né? Exatamente. O antes e o depois, professor Jean, isso já é uma coisa sacramentada? Já está tranquilo? Nós temos uma resolução, né, do conselho permitindo, na verdade não é o antes e depois, né? É o diagnóstico e o resultado final, né? Mas na prática é a mesma coisa, né? Sim. Temos algumas limitações, por exemplo, não aparecer tecido biológico, marca, né? O Conselho Federal ele limitou isso aí, né? Algumas cautelas. Eles tinham uma restrição muito grande com relação antes e depois. Tinha. Mas a pressão disso acontecer... Uma resolução, até o código vigente da gente, ele proíbe. Então ele fez uma resolução contra o próprio código de ética, mas tá valendo. Agora, é interessante saber que a Lei 5.081, que regulamenta a nossa profissão, né, a nossa odontologia, ela não permite o antes e depois. Aí vem a questão, professor, eu posso ser processado por uma publicidade? Eu vejo uma coisa muito... surreal. Por que o paciente vai se interessar se é antes e depois? Ele quer saber o seguinte, se ele, eu prometi alguma coisa para ele que eu não cumpri, aí sim. Mas no sentido de, estou postando aqui vários casos legais,
acho que nenhum paciente vai se importar com isso. De jeito É um resultado do teu trabalho. Se isso for honesto, se isso for realmente verdadeiro, cara, é isso que eu realmente prometo, né? Agora, Exato. o problema é você gerar essa expectativa, né? Porque todo mundo que assimila ali, vê um determinado comercial seu no Instagram, ele pode gerar uma expectativa para ele, né? Exato. Pô, eu já tive casos de pacientes que, eu queria meu dente aqui como a da Xuxa, por exemplo, eu queria como a de uma atriz famosa. Pô, você tem padrões faciais completamente diferentes, é impossível você fazer um padrão estético num paciente com determinados aspectos completamente diferentes de outros. Isso aí não existe. E é justamente isso que a gente pensa, até na publicidade, a questão de garantias. O que a gente quer no judiciário? É que a nossa obrigação ela seja de meio e não de resultado e uma responsabilidade subjetiva. Então, quanto mais eu prometo as coisas, quando eu me vejo no meio jurídico, eu vou ter o resultado ao contrário do que eu quero. Então, tem que ter em mente essas duas coisas aí. E é sempre bom salientar a resposta biológica de uma pessoa, né? Então, às vezes, quando eu estou tratando de fechar um plano de tratamento com o paciente, para não perdê-lo, né? Às vezes o cara fica, não, vai ficar lindo, vai ficar perfeito. Mas, doutor, mas tem algum problema com o código? Não, é muito limitado, jamais vai acontecer. Então, você está tentando ganhar aquele paciente e só negando informações para ele, que lá na frente ele pode chegar e dizer, não, mas o senhor disse que Eu ia ficar ótimo, perfeito, né? E aí, Flávio, se você tinha um tempo eu fazer uma consideração aqui, Sim, por né, favor. importantíssima, o WhatsApp, foi feita uma pesquisa no STJ, mais de 80% dos processos que envolvem médicos e dentistas têm colagem de WhatsApp. Tem alguma coisa, algum registro de WhatsApp. Então, um áudio ou então uma conversa de WhatsApp. Então, veja, quando a gente fala da prevenção de processo, eu sempre falo para os colegas, se limite a falar o mínimo possível no WhatsApp. Tá? Então, quando o paciente começar a questionar coisas clínicas, o que é que você tem que fazer? Olha, estou disponível para você no meu consultório. A hora que você quiser, você pode marcar e eu vou te atender lá. Eu não posso, pelo conselho, fazer consulta virtual. Eu não posso falar uma coisa que eu não estou analisando clinicamente. Então, cortar aquele assunto, porque quanto mais você fala, isso pode ser usado contra você. Tá. E os pacientes, geralmente, eles, sem a gente saber, estão gravando o que a gente está falando no consultório. Então, às vezes você coloca uma coisa no papel, mas na hora da consulta você começa a prometer coisa e o cara tá só lá com o celularzinho aqui gravando, tudinho, tá? E quando chega no processo, tá aqui uma conversa de WhatsApp, tá aqui um áudio gravado e aí complica a situação do cirurgião dentista. Muito bom, professor Jean, muito bom. Mas aí, nesse caso da gravação, você não tem como conter, né? Infelizmente... Você fez prova contra você mesmo. né? O ideal é procurar ser o mais claro com o paciente, porque mesmo que você esteja sofrendo algum tipo de gravação, algum tipo de documentação aí, com certeza. sem o teu consentimento, você possa estar falando a verdade. Olha, teu implante, ele corre o risco de não osso integrar, tá? Os aspectos estéticos envolvidos, isso aqui é muito desafiador e tal. Você tenta se jogar limpo com o paciente, né? Exatamente. Okay. Muito bom, É professor. a melhor coisa do mundo, né? Sempre ser sincero com o nosso paciente. Então, dentro desses três aspectos, o cirurgião dentista tem que ter esse cuidado muito bem aí policiado, né? Muito bem gerenciado do seu consultório, conversar com a sua atendente, né? Preparar a sua equipe, Com certeza. né? Porque muitas vezes a sua atendente pode estar conversando prometendo alguma coisa, Exatamente. né? Que está fugindo do teu controle. Exatamente. Isso é interessante. Essa questão do WhatsApp aí realmente é muito relevante. É relevante. E outra coisa, às vezes as pessoas pensam que eu estou gravando sem autorização dele. É fonte de prova? Foi decidido que é uma fonte de prova lícita. O que você não pode, Flávio, é interceptar uma conversa. Por exemplo, você está conversando com alguém e eu não estou participando da conversa. Eu estou gravando vocês. Aí é ilegal, porque eu não estou participando. Mas se eu estiver participando da conversa, Você pode gravar, tá boa. posso gravar. Então, a conversa do paciente com o dentista, os dois, tanto o profissional pode gravar sem o paciente saber, como ao contrário. E é fonte de prova válida. Agora, gravar duas pessoas conversando aí já não pode. Desde que você esteja dentro da Com conversa. ordem judicial, que é interceptação telefônica. Perfeito, professor Jean. Professor Jean, por que, por exemplo, essa relação paciente e profissional, essa produção de serviço, essa prestação de serviço, ela é regida lá no Código do Consumidor? Qual é a relação? Por que isso acontece? Legal, muito boa a tua pergunta, viu? O Código de Defesa do Consumidor, ele divide os dois polos, o consumidor e o fornecedor.
Para o Código de Defesa do Consumidor, quem é o consumidor? É uma pessoa física que adquire produto para ele ou para terceiros. Nosso paciente está enquadrado aí? Claro. Ele está adquirindo um produto ou serviço para ele, mas, por exemplo, os pais podem adquirir um produto para os filhos. Então, ele também está enquadrado, ele adquiriu para terceiros. Por conseguinte, o cirurgião dentista ele pode sim ser considerado um fornecedor de produtos ou serviços. Né? Quais são os produtos que o dentista vende? Placa, biorrelaxante, placa de clareamento, toxina botulínica, preenchedor, onlay, inlay, implante, prótese removível, fixa, tudo de palpável, tudo que é fixo é um produto. Agora, quais são os serviços? Por exemplo, uma consulta. Você não está vendendo produto nenhum, é um serviço, ok? Aí, indo para a sua área, Flávio, você é implantodonista, um dos melhores aqui, né? Obrigado. Mando muito paciente para você, todos ficam satisfeitos. Inclusive, teve um elogio para você lá em São Paulo, né? De uma médica, uma paciente nossa, disse que ficou muito legal. Super legal. Muito legal. Então, quando você chega e diz assim, vou fazer um protocolo em você, ou vou fazer um implante, 2 implantes. Olha, se tu chegar para ele, tá aqui o seu implante, ele vai olhar para sua cara, né? Isso aqui é o produto. Agora, o que é o serviço? A cirurgia. Então, o implante tem a cirurgia de colocação do implante e tem o produto. Então, aí você está vendendo produto e serviço. Então, por isso que a nossa relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. É claro, com algumas particularidades, sim, que as pessoas às vezes não entendem. A nossa publicidade ela tem que ser uma publicidade também ética. Por isso que nós não podemos colocar preço na nossa publicidade. Aí você diz, mas a gente não é regido pelo código. O código porque, teoricamente, como a gente vende o produto, a gente poderia colocar o preço. Exato. Mas, por exemplo, por que lá no shopping, na vitrine, tem um preço do manequim todinho? Manequim 1, camisa custa tanto, a calça custa tanto, né? Porque está no Código de Defesa do Consumidor. O consumidor tem que ter acesso às informações de preço, qualidade, etc. A gente usa isso analogamente para nós? Usamos. O que é o termo de consentimento livre esclarecido? Todas as informações que eu estou provando que eu estou dando do serviço para o meu paciente, né? Quais são as vantagens e desvantagens, né? Então, tudo sobre o produto, né? Se você vai comprar um celular, né? O que esse celular faz? As informações, vem tudo no manual ali, vem tudo direitinho, né? Os prazos de validade que tem. Agora, a gente vende saúde. O meu tratamento não tem um prazo de validade, não tem uma garantia. Então, tem algumas diferenças que a gente tem que analisar por que não colocamos preço, forma de pagamento, porque nós estamos vendendo saúde. Nós não estamos vendendo um celular, uma bolsa, um relógio. A gente está tratando de vida humana. Então, tem algumas particularidades de algumas coisas que a gente não pode fazer na publicidade. Que legal, professor Jean. Eu acho que essa dúvida aí muita gente tinha e bem esclarecedora, né? Legal. Porque normalmente as notificações vêm primeiro via o Código de Defesa do Consumidor, o DECOM, né? E o nosso conselho, porque às vezes o paciente também pode se reportar ao nosso conselho como um órgão que, de certa forma, também ele olha o lado do paciente. Sim, né? Sim. Conselho. Inclusive, vindo para cá, pelo seu convite, eu dei uma estudada em alguns artigos que falam de processo, né? 2021, fizeram um apurado sobre os processos no STJ. Né? Qual foi o perfil ali? Especialidades mais demandadas, implante, prótese, maxilo, né? Responsabilidade que foi mais associada ao dentista, responsabilidade subjetiva, massa, né? Por quê? Subjetiva, ele tem que provar negligência, imprudência e imperícia, né? E a questão também de processo na Paraíba, média, olha só, Flávio, de R$1.000 a R$120 mil, a variação da indenização, né? Então, uma coisa que aí entra dano material, dano moral, né? O que é o dano material? É aquilo que é quantificável, o que eu posso provar, né, que houve de prejuízo. E aí não tem muita firula, não tem muita enganação, né? Agora, o que é um dano moral? Aí é sofrimento, né? Quanto é perder um dente, o incisivo central? Quanto é perder um molar? Quanto é extrair um dente errado do paciente? Quanto é a sensibilidade do nervo alveolar inferior? Aí o juiz... Isso pode não ter preço. Aí o juiz é que vai arbitrar isso aí, que é subjetivo. Então a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Que aí envolve, às vezes, casamento. A mulher chega lá, eu fiquei torta da minha boca, meu marido me deixou, né? Isso na festa do meu casamento. Mexo com comunicação, com o público, não posso mais trabalhar nisso, danos morais. Entendeu? Então tem toda essa diferenciação. Dentista, se liga aí, tá? Isso aí é muito importante, mas não precisa se apavorar, né? De jeito nenhum. Não precisa se apavorar. Como a gente falou, a maioria dos colegas
trabalham direito, corretamente. E isso a gente está falando de um pequeno universo, né? Que não representa a odontologia no total. É uma pouca percentual, um pouco percentual de dentistas que são processados. Lógico, vem aumentando, vem, mas a esmagadora maioria trabalha E direito. também aumentou-se bastante o quantitativo de dentistas que Sim. estão aí na ativa, né? Sim. Antes a gente tinha 5 mil, 6 mil dentistas no estado do Ceará, hoje você tem quantitativo. Professor Jean, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Bate-papo fantástico, super esclarecedor. Eu acredito que você que escutou aí o nosso podcast deve estar cheio de questionamentos. E olha, se você quiser saber mais alguma coisa, você pode, eu vou pedir, o professor Jean vai deixar aqui o seu contato, e é importante, porque o professor Jean também pode lhe dar essa consultoria aí no teu consultório, ver os teus prontuários, os teus contratos. O professor, fica à vontade, o senhor pode dizer aí o contato, que vai aparecer aqui embaixo e a gente... Eles podem procurar, mandar uma mensagem aqui pro ICEL e a gente entra em contato. Tá tranquilo então, professor. Obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço, Flávio. E parabenizar pela tua atitude aí, que é inovadora, viu? Show. Eu espero que você tenha cada vez mais sucesso aqui. Obrigado, professor. Já conhecia você como um excelente profissional clínico e agora como comunicador. Comunicador. Muito bom, muito bom. Parabéns. Show. Valeu, professor. Valeu, Valeu.